Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus, que só aqueles que Deus tira o véu da religião irão compreender essa palavra. Esse é o tema da mensagem de hoje. Duas indústrias, dois sistemas, duas organizações, a religião e a dor. Quando eu falar dor, entenda isso aqui, que eu não posso dizer, tá certo? A indústria da religião tem interesse em manter as pessoas escravas. Tem interesse, por isso que o discurso é sempre o mesmo. Medo e terror. Tudo está prestes a acontecer. Tudo está muito próximo de acontecer. Meu irmão, minha irmã, Jesus está voltando. Estamos nos últimos dias. Estamos vivendo o período de Laodiceia. Faz quase 2000 anos que o discurso é o mesmo. É a indústria, é o sistema, é uma organização chamada religião. A indústria da religião tem interesse em manter as pessoas escravas. A indústria da dor tem interesse em manter as pessoas vivas e doentes. Você não pode ficar curado, você não pode morrer, porque senão você não vai gerar receita para a indústria da dor. Você não pode compreender o evangelho da graça, porque senão você vai ficar livre da indústria da religião. Então eu vou abordar esses dois temas, a indústria da dor e a indústria da religião. Dois sistemas, duas organizações. A permanência da dor faz a pessoa continuar escrava dessa indústria aqui. Porque o interesse deles não é você ser curado e nem você morrer. Porque você curado e morto, você não vai gerar. Você livre da religião, entender a graça, você está livre do sistema religioso da religião. Você está livre da indústria religiosa. Essa indústria aqui da dor tem interesse em aliviar a dor, aliviar o sofrimento e fazer a pessoa continuar acreditando que será curada. Ela sempre vai viver nesse círculo de buscar a cura, a inexistência da dor. Só que a intenção deles é que você nunca consiga manter você vivo, viva e doente, para que você gere receita. Assim é a indústria da religião. Fazer você acreditar que tudo está prestes a acontecer, porque aí você continua nesses alçapões, nessas arapucas, nesses lugares chamados de igrejas, que muitas delas sabemos que são verdadeiros antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. Só existe uma solução de você ficar livre da indústria da religião, você compreender a graça. Só que esse entendimento Deus dá a uns e não dá a outros, porque Deus não é a favor da unanimidade. O discurso da indústria da religião, o discurso é sempre o mesmo, há quase 2000 anos. Por isso que as igrejas evangélicas estão cada vez mais cheias. No entanto, as suas portas dos fundos estão cada vez mais largas. Porque pense num povo que tem zelo por Deus, são os evangélicos. Paulo diria isso hoje, como Paulo falou para os judeus. Vocês têm zelo por Deus, meus irmãos, mas vocês não têm entendimento. Paulo diria isso. Inclusive, o intuito desse canal Acorda, Povo de Deus, é 99% os evangélicos. Quando eu compreendi a graça, depois de ter passado 14 anos na religião, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus, meu interesse foi esse. Meus irmãos evangélicos têm que ouvir uma palavra dessa. Foi quando eu criei o canal Acorda, Povo de Deus. E tem mais de 30 mil pessoas aí livre da religião, livre da indústria da religião.
O discurso é sempre o mesmo. É sempre isso aqui, ó. A segunda vinda de Cristo. Sempre. A volta de Jesus foi um juízo sobre Israel. Ele veio apenas para Israel. Mateus 15, 24. Esses lobos, esses cães gulosos que estão envelhecendo, não têm interesse que entendamos isso. Jesus veio para toda a humanidade. Ele morreu por todos os nossos pecados. Meu querido, não é a Bíblia diz. É a Bíblia disse. Eu tenho uma mensagem recente. Então o discurso é sempre esse aqui. Ele veio apenas para Israel. Mateus 15, 24. E a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70. Apocalipse 14, 7. O seu juízo também de Israel chegou. Verbo presente da época. Só que eles não têm interesse que entendamos isso, porque a graça quebra esses homens. Esses homens ficam desempregados se o povo entender a graça. As igrejas ficam vazias. Se ele pregar a graça num domingo, no outro domingo a igreja vai estar vazia. Como? Se ele vive disso? Ele condena a teologia da prosperidade de Malafaia, de Edir Macedo, de Valdemiro, de Agendotruque. No entanto, ele vive da teologia da prosperidade. Esse homem lança um livro, bota milhões no bolso. Ele está dormindo e entrando dinheiro nos cursos online dele, à distância. Isso é uma teologia da prosperidade. E onde é que fica 1 Coríntios 9, 18? Que eu apresento o evangelho de graça, gratuitamente, sem cobrar nada de ninguém. São hipócritas, são mentirosos, são lobos, são pilantras, são malandros, são cães gulosos. Só que um homem desse aqui, ele prega essas mentiras há 40 anos. E o sistema religioso, os evangélicos, nasceram dentro dessa bolha religião, dentro dessa indústria religião. E tudo que esse homem fala para os evangélicos são verdade. Últimas notícias sobre Israel e as profecias do Apocalipse. 2 demônios. Quando eu falo demônio, gente, Paulo já falava na época isso aqui, ó. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos de Israel, últimos dias de Israel, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Dia desse eu vi o pastor pregar só 1 Timóteo 4:1. Viu aí, meu irmão? Doutrinas de demônios, fazendo os evangélicos acreditarem que essas doutrinas são literalmente de demônios. Ele não falou 2. Tais ensinamentos vêm de quê? De demônios? Não. Homens mentirosos que têm a mente cauterizada. E homens hipócritas e mentirosos. Olha os demônios aí, gente. Olha aí os demônios. Você quer se ver livre dos demônios? Entende a graça. Mas nunca você vai se deparar com os demônios desses. Então, se Paulo falava já na época, Paulo falava isso, imagine nos dias de hoje. Os demônios estão aqui, gente, até no nosso meio aí, de terno e gravata. Olha aqui, últimas notícias sobre Israel. Qualquer guerra, qualquer conflito com relação a Israel, profecias do Apocalipse. Mentira! Eles sabem que estão mentindo, eles sabem que estão enganando. Só que esse discurso faz parte da indústria da religião. É esse o discurso que atrai. O medo e o terror e essas notícias aqui atraem os evangélicos. Porque eles nunca ouviram a mensagem da graça. Esse homem aqui, gente, é um dos canais que tem mais seguidores, mais inscrito cristão, é ele, Antônio Júnior. Esse homem lança um livro, bota milhões no bolso. Só mentira, só medo, só terror. E o amiguinho dele aí, ó, Lamartine Pozella, só vive falando disso, de guerra, um monte de guerra, o Apocalipse. Está dizendo que isso aqui é a profecia do Apocalipse, que está se aproximando dos últimos dias e que Jesus está voltando. O discurso é sempre o mesmo, há 2000 anos. Por quê? É uma indústria da religião. Aí, naquela época de Paulo já existia essas doutrinas de demônios, homens mentirosos, hipócritas com a mente cauterizada. Imagine hoje, gente. Essa é a indústria da religião. Os evangélicos nasceram dentro de uma bolha. Nós nascemos dentro dessa bolha.
Então, quando esses camaradas, esses demônios de carne e osso nos dias de hoje, pregam isso aqui, eles são adorados, eles são amados, eles são idolatrados, porque as pessoas acreditam nisso. Eu gravei uma mensagem recente, não, já quase mais de 6 meses, refutando o Augusto Nicodemos. Gente, todos os dias, não estou exagerando não, todos os dias eu sou detonado por conta dessa mensagem. Quem é esse herege que fala do reverendo Nicodemos, um homem que vive há 40 anos pregando a palavra, pregando medo, terror e mentiras? Um cara que tem qualidade de vida pregando tudo isso aqui, ó, esse pacote aqui, ó. Tudo isso aqui é mentira, é farsa, é fake news, é fraude. Todas as pregações evangélicas são fake news. Todas elas sem exceção, mesmo porque eles dizem, ó, e a Bíblia diz. Não é a Bíblia diz, é a Bíblia disse, passado. Esse livro aqui é histórico, tudo já aconteceu e tudo foi para Israel. Não existem mais pastores e muito menos profetas. Todas as profecias foram para Israel e todas elas já foram cumpridas. 300 profecias messiânicas cumpridas, mais de 2.000 profecias cumpridas. Está lá em Lucas 20, 21, 22, a gente vai ver aqui, para se cumpra tudo que está escrito. Então esse é o pacote, o combo da indústria da religião. É sempre esse discurso, porque esse discurso atrai. As pessoas têm medo e vão para onde? Para essas chamadas igrejas evangélicas, porque nunca ouviram a mensagem da graça. Olha o discurso aí, o fim está próximo. Já estava próximo na época de Jesus. Hebreus 10, 37. Em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. 2.000 anos depois, a indústria da religião prega a mesma coisa. Isso aqui, ó, profecias do Apocalipse. Primeira Guerra Mundial. A frase essa é, últimas notícias sobre Israel. Israel hoje é um país como outro qualquer, não tem mais país santo. Na época foi a manifestação de Deus para com o seu povo. Deus escolheu Israel, hoje não mais. Hoje é uma única terra e um único povo. Mas se existe uma guerra, principalmente, pode ser qualquer guerra, Irã e Iraque, Jesus está voltando. Estamos nos últimos dias e quando a guerra é com relação a Israel, pronto, lascou. Não, porque Israel é a terra santa. Não é mais, já foi. Nossos amados irmãos israelitas são abençoados, são eleitos. Até esse entendimento que eles têm hoje de estar esperando o Messias é de Deus. Assim como todos os seres humanos são abençoados, são eleitos. Mas Israel não é mais a terra santa. Hoje é uma única terra, um único Deus e um único povo. Tudo que está acontecendo aí, guerras, rumores de guerra, tudo isso já acontecia na época, gente. Temos falado aqui em várias mensagens. Jesus disse, vocês, meus discípulos, ouvirão de guerras e rumores de guerra. Os discípulos de Jesus estão ouvindo essa guerra de dias de hoje? Não, porque foi para aquela época. Quando vocês virem Jerusalém cercada de exército, os que estiverem em Jerusalém, na Judéia, fujam para os montes. O que é que nós temos a ver com isso? Você acha que esses homens não sabem disso? É sempre o mesmo discurso, principalmente se for com Israel. É a indústria da religião. É sempre isso. O fim está próximo. Faz 2.000 anos que o fim está próximo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a peste negra, essa pandemia. Jesus não veio, nem vem. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Mas o discurso da religião, da indústria da religião, é sempre esse aqui. O fim está próximo. Profecias bíblicas se cumprindo. O que você precisa saber, meu irmão? O camarada nunca ouviu uma mensagem da graça, fica com medo disso e corre. E compra um livro desse demônio aqui. Isso é um demônio de carne e osso. Esse cara vai pregar o evangelho da graça, ele quebra. Ó, mentiroso desse vídeo. Não, porque a Bíblia diz, Jesus morreu por nossos pecados. Mentira desse cão guloso. Jesus morreu pelos pecados dos judeus, que eram as 613 leis da Torá.
365 negativas e 248 negativas. Está lá em 1 João 3,4. Pecado é transgressão de leis. Que leis? As 613 leis da Torá. Como assim Jesus morreu por meus pecados, se pecado era transgressão de leis? Como assim a Bíblia diz? Tudo que esse homem fala nesse vídeo aqui de pouco menos de 1 minuto é tudo mentira. Ninguém pode ir a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Mentira! Quando Jesus veio ao mundo, ele veio ao mundo como nosso representante. Nosso não! Nosso fiador, como nosso substituto. A Bíblia diz que ele A Bíblia diz não. sobre si, sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Nossos? A Bíblia diz Não! que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós Diz não! que ele morreu pelos nossos pecados. Mentira! Ressuscitou para nossa Mentira! justificação. Portanto, ele abriu um novo e vivo caminho para Deus por meio da sua morte. Porque a sua morte não foi a morte de um mártir. Sempre é o mesmo discurso, gente. E a pessoa vê um cara engomadinho desse, um homem que vive na pregação do evangelho, ô, terra de canta ali para na chulipa. Acredita no que esse homem fala. 40 anos falando essas mentiras. As pessoas acreditam, gente. E quando eu vou refutar um cão guloso desse, eu sou detonado, porque as pessoas nunca ouviram a mensagem da graça. Não toque no ungido do Senhor. Você vai fazer alguma coisa, para eles eu estou tocando no ungido de Deus. Que esse homem aqui é um ungido de Deus e que eu estou tocando nele. O ungido de Deus eram os reis. Salomão ungiu Saul, rei de Israel. Salomão não, Samuel. Samuel ungiu Saul, rei de Israel. Samuel ungiu Davi, rei de Israel. Na época, quem eram ungidos eram os reis de Israel. O rei ungido por um profeta. Esses homens não são ungidos de Deus, porque os ungidos de Deus eram os reis. Agora você critica um pastor, esse camarada com rótulo de pastor, muitos são vítimas do sistema, eu creio nisso, eu conheço alguns que acreditam naquilo que pregam, mas a maioria está enganando, são pilantras. Você critica e ele fala, você está tocando no ungido de Deus. Você é rei, é? Cadê o profeta que te ungiu o rei? Cadê? O discurso é esse aqui, gente. Da indústria da religião. Augusto Nicodemos, 7ª edição. Ele muda um pouquinho. Batalha espiritual. Nunca houve nenhuma batalha espiritual. Não há nenhuma batalha espiritual. E jamais haverá batalha espiritual. Então faz parte da indústria da religião fazer com que os evangélicos acreditem que existe uma luta, que existe uma guerra. Deus e os seus anjos, Satanás e os demônios, e os evangélicos acreditam nisso, compram esses livros e o cara bota milhões no bolso, propagando medo, terror, mentira, fraude, fake news, enganação. 7ª edição, ele muda um pouquinho, daqui a pouco vem a 8ª, aí muda um pouquinho, vem a 10ª. Todos os pastores têm que ter um livro, uma pregação de batalha espiritual. Paulo, quando fala em Efésios 6, do 10 ao 16, ele está falando de uma luta 100% física, local, os judaizantes, o Império Romano da época. Não tem nada de mundo espiritual, gente. Nunca houve. Esse demônio aqui do Renato Cardoso, genro de Edir Macedo. A terra vai pegar fogo. Você vai estar aqui para o Apocalipse. Você está vendo aí a indústria da religião. Eclesiastes 1:4, gerações vêm, gerações vão, e a terra vai pegar fogo? Não, e a terra permanece para sempre. Salmo 37:29, os justos herdarão a terra, e nela, na terra, permanecem para sempre. Já estamos nesse período. Só que ele usa a palavra de Pedro, que diz do fogo na terra, que Pedro está se referindo ao juízo que foi no ano 70. Esse demônio aqui usa essa palavra de Pedro para dizer isso, que a terra vai pegar fogo. Você vai estar aqui para o Apocalipse. O Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia. Está lá Apocalipse 1:11, que hoje é a Turquia.
Aí esses lobos, esses pilantras, para combater essa palavra, chega para um irmãozinho evangélico e diz: meu irmão, qual foi a última igreja que João escreveu? Laodiceia. Nós estamos vivendo um período de Laodiceia. Ah, gente, é brincadeira. Terra vai pegar fogo, coisa nenhuma. Tem dezenas de versículos da Bíblia que fala que a terra permanece para sempre. Só que a terra vai pegar fogo faz parte da indústria da religião. É medo, é terror, é ministério de condenação, é morte, é a lei de Moisés. Muitas mensagens têm sempre um número, né? Os 8 acontecimentos da pandemia que apontam para a volta de Jesus e o fim do mundo cosmos. Não existe, gente. O fim do mundo na Bíblia foi um fim de uma era, de um novo aion, que aconteceu, foi concluído no ano 70, o fim do mundo. Cadê 8 acontecimentos? Esse demônio, que são perturbado e insano, um demônio chamado Paulo Júnior, ele prega isso aqui e diz, os 8 acontecimentos da pandemia que apontam para a volta de Jesus. E aí, Paulo Júnior, a pandemia já passou. Cadê a volta de Jesus? A pandemia já passou. Cadê o fim do mundo? Você vê que o discurso é o mesmo há 1500 anos. É a indústria da religião. Eles tiram daqui, ficam milionários. E a Bíblia diz, mentira! E a Bíblia disse. A Bíblia não diz mais nada para nós nos dias de hoje. Só o entendimento. As revelações espirituais. É através da Bíblia que eu digo para um pastor quando for dizer: você é uma nova criatura, você tem que se batizar nessas águas. Esse judaísmo que tem aí. Não, Paulo disse em Romanos 6, 3 e 6, o batismo foi na cruz. O velho homem ficou na cruz. Quer dizer, se eu mergulhar um banho de piscina, eu sou nova criatura. Que mentira! Que heresia! Que fraude! Que fake news! Que enganação! Para prender, para segurar. É um engodo, é uma isca que faz parte da indústria da religião. Cadê, Paulo Júnior? A pandemia já passou. Cadê Jesus voltar? Cadê o fim do mundo, literalmente, como vocês falam? Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em você, pastor, como é que Jesus vai voltar? Faz um ano que eu lancei esse desafio. Ninguém, nenhum evangélico, teólogo, nem pastor, me refutou, gente. Por que não refuta? Porque não tem como refutar. Se você perguntar ao pastor, a Trindade é uma heresia? É uma heresia. Não existe 3 deuses. Existe um Deus que falou com os profetas, o mesmo Deus que se fez carne e habitou no meio deles. Está lá em Hebreus 2,14, o Nazareno. E o mesmo Deus que habita, que mora e reside em mim e em você. Um único Deus. 3 manifestações. Eu tenho falado aqui a mesma coisa. Um jogador de futebol. Esse mesmo jogador passou a ser treinador de futebol. Esse mesmo homem, treinador, passou a ser comentarista esportivo. O mesmo homem que foi jogador, treinador e comentarista esportivo. Ou seja, a Trindade é uma heresia, pastor? É. O Espírito Santo habita em você? Habita. Como é que Jesus vai voltar? Você vê que isso é uma fraude. Jesus está voltando, é uma grande fonte de renda. Faz parte da religião, da indústria, do esquema, da organização chamada religião, gente. Porque Deus nos leva ao deserto. Você acha que esse homem vive em algum deserto? Genro de Edir Macedo? Só que a maioria das pessoas vivem no deserto, principalmente nessas chamadas igrejas, porque os evangélicos vivem literalmente num deserto chamado inferno. Inferno é o estado de espírito que os evangélicos vivem. Então esse camarada chega no púlpito lá, num antro dele, e diz: o Espírito Santo está me revelando que aqui tem alguém que está desempregado. Nossa, que revelação! Tem gente que está com enxaqueca. Isso é revelação, gente. Isso é enganação, isso é fraude. Isso é um demônio de carne e osso. Aí. Na época já existia isso aí, um demônio aí, Esse cara ganha dinheiro fazendo curso. É uma verdadeira indústria esse tal de Evanir. Como expulsar demônios, manual do guerreiro. 3 formas de expulsar demônios.
demônios é a maior fraude, uma das maiores fraudes que existem no nosso meio, no meio evangélico, gente. Como os evangélicos estão sendo enganados. Me diz uma coisa, qual o propósito de um demônio se manifestar hoje? Fala aqui, pastor evangélico, qual o propósito de um demônio se manifestar nos dias de hoje? Levar a pessoa para o inferno? Que inferno? Inferno significa sepultura. Ah, ele é um agente de Satanás. Que Satanás? Satanás nunca foi um ser espiritual. Levar a alma para o inferno? Como assim a alma para o inferno? A alma vai para o inferno. A carne e a alma. Jesus disse em Mateus 10, 28, corpo e alma. A alma é a mente, é o psique, é os neurônios, 86 bilhões de neurônios, o entendimento, a massa encefálica, o cérebro, tudo isso vai para o inferno. E o espírito volta para Deus. Só que Eclesiastes diz que o corpo vira pó, volta para a terra, o espírito volta para Deus. A esses homens aqui diz, cuidado, meu irmão, onde a sua alma vai passar a eternidade. Qual o propósito de um demônio se manifestar nos dias de hoje, pastor? Fala aí. Se inferno significa sepultura, o que é que esse tal de Satanás está fazendo aqui? E os demônios? Onde tem na Bíblia, no Antigo Pacto, demônios sendo expulsados? Fala aí para mim. E sai. Onde é que tem no Velho Testamento isso? Os demônios sendo expulsados, sendo expulsos? Não tem. Por quê? Porque havia um propósito dos demônios na época de Jesus. Mateus 10, 28, Marcos 16, 17 e 18. Em meu nome, em nome de quem? Do Nazareno. Falou para quem? Uma parte lá de Marcos para os 11 discípulos e a outra para os 12 discípulos. Em meu nome, vocês, meus discípulos, ressuscitarão os mortos, curarão enfermos, expulsarão demônios e falarão novas línguas, idiomas, línguas estrangeiras. Não tem nada de terra, decanta, lipa na chulipa. Isso é um pilantra que fala isso. Faz isso. Um único propósito, para que as pessoas acreditassem que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Você vê alguém expulsando o demônio ali, no máximo, até a igreja de Atos, na igreja primitiva. Mas todos os expulsando o demônio foi na época de Jesus, para que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias. Hoje não mais, gente. Hoje é fraude, é fake news, é renda, é fonte de renda para esses caras. Me diga aí por quê? Qual o propósito de um demônio se manifestar hoje? E demônios eram espíritos malignos vindos da parte de Deus. Está lá em 1 Samuel 16, 14. E um espírito maligno enviado por Satanás, não, enviado por Deus, está atormentando Saul. Os discípulos de Saul disseram, há um espírito maligno vindo da parte de Deus, te atormentando, Saul. Não houve expulsar os demônios, não. Expulsar demônios foi só na época de Jesus. Qual o propósito de expulsar demônios no dia de hoje? Gente, tudo isso é fraude, é farsa. Agora, se a gente for denunciar isso, o Ministério Público for denunciar esses pilantras, sabe o que eles vão dizer? Liberdade religiosa. Eles estão acobertados. Esse camarada aí é um aliado desses demônios. Os demônios, o Satanás, enricam esses caras. Onde é que tem Paulo nas suas 14 cartas expulsando o demônio? Bota aqui embaixo, pastor. Onde tem Paulo, considerando que ele escreveu Hebreus, de Romanos a Hebreus, 14 cartas, 11 destinatários. Onde tem Paulo dizendo, em nome de Jesus, sai. Onde é que tem isso? Não vem dizer que a mulher, aquela serva de Deus, que Paulo repreendeu o espírito dela, no singular, que ela estava ganhando dinheiro para os seus senhores, que aquela mulher era uma cigana. Ela ali um futuro, você vai ser uma bênção. Estou vendo aqui prosperidade. Até hoje tem isso lá na Praia de Boa Viagem, as ciganas. Só fala coisa boa. E este dinheiro, essa mulher era como se fosse uma cigana na época. E Paulo repreendeu o espírito dela. Apenas isso. Por que Paulo não expulsa demônios? Por que Paulo não fala de inferno, de sofrimento? Aniquilação, desde quando a aniquilação é sofrimento eterno? A aniquilação é perecer, deixar de viver, destruir. Não existe, meu irmão. Fogo eterno, sofrimento eterno, tudo isso é período de tempo. Sodoma e Gomorra foram condenados ao fogo eterno. Está queimando até hoje, tá? A única coisa que é eterno, meu irmão, é o espírito, intacto, perfeito, eterno e sem gênero.
Tudo enganação. Isso aqui faz parte da indústria da religião. Esse homem é milionário pregando isso aqui, ó, enganando o povo, mentindo. Ó, demônio aí, ó, dos maiores demônios que tem no sistema religioso. Como expulsar demônio de maneira correta? Esse homem era para estar um ano internado, um ano preso, um ano internado e um ano preso, um ano internado e um ano preso. Agora é um cabuloso, lança o livro, bota milhões no bolso. Isso é a teologia da prosperidade dele, Hernando Dias Lopes, Nicodemos e os outros aí. Dele também, desse demônio aí, ó. Como vencer o diabo. Você vê que os evangélicos têm interesse nessa palavra. Eles acreditam no diabo. Não conseguem viver sem um diabo. Se a igreja dele fechar, ele for para outra, ele vai perguntar: e aí, meu irmão, na tua igreja lá o diabo se manifesta? Se manifesta, eu vou. Se disser que não, ele não vai, porque não consegue viver sem um Satanás. Ó, a figura do dito cujo aí, ó. Até o século X era bonito, que era um anjo caído, se baseando em Isaías 14 e Ezequiel 28. Isaías 14 é uma figura de linguagem se referindo ao rei da Babilônia. E Ezequiel 28 está se referindo ali, uma figura de linguagem se referindo ao rei da cidade de Tiro. Dois homens arrogantes e soberbos. Até o século X, o diabo tinha uma imagem de anjo. Depois do século XI para cá, botaram essa figura aqui, ó, asa, tridente, rabo de morcego, essas coisas todas, porque ele tem que ser feio, ele representa o mal. Inventaram esse ser e tornaram ele onipresente. Todos os domingos, 7 horas da noite, simultaneamente. Sai dele, Satanás. Isso é uma farsa, isso é uma fraude, isso é pilantragem. Agora, por quê? É a indústria da religião, é um esquema da religião, é uma organização da religião, ó, que tem uma única intenção: tirar dinheiro dos nossos amados irmãos evangélicos. Como é que você fica livre desses demônios? Entendendo a graça. Ah, meu irmão, se tu entender a graça, mais nunca esses demônios aqui te importunam. Mais nunca. Ó, não vá para o inferno. Todos nós vamos para o inferno, para a sepultura. Nenhum de nós vai para o céu. Eu falei isso aí, a irmãzinha de Júlio, meus neurônios aqui entraram em choque. Como ninguém vai para o céu? Não, todos nós vamos para o inferno, para a sepultura. Essa matéria aqui, tudo vai para o inferno, para a sepultura. Se vamos para a sepultura, para o inferno, não vamos para o céu. Quem é que vai para o céu? O Espírito que está aqui, ó. O Espírito, que tem milhões de anos. Esse Espírito entrou no ventre da minha mãe, foi formado ali uma carne do sexo masculino, recebeu o nome de Júlio Chaves. Júlio Chaves, eu, você, vai para o inferno, para a sepultura. O que volta é o Espírito, retorna, já esteve lá, com um novo corpo glorioso igual ao dele. É uma vida 100% espiritual, uma nova mente, um novo entendimento, um corpo espiritual, mas o Espírito é o mesmo. Quando a carne tomba, o Espírito volta para Deus. Paulo Júnior aí, ó. A doutrina do inferno, isso faz parte da religião, da mensagem, gente. Tudo isso. É incrível como os evangélicos estão sendo enganados e esses mesmos me detonam aqui, mas faz parte. Deus não é a favor da unanimidade, todos estão fazendo a vontade dele. Mas os ímpios perecerão, serão aniquilados, serão destruídos. Onde é que está sofrimento aí? E os inimigos do Senhor serão como a gordura do cordeiro, desaparecerão e em fumaça se desfarão, serão aniquilados. Desde quando aniquilar é ser atormentado? Tem pregadorzinho da graça aí, bacharel em teologia, grande mercadoria. Pega esse diploma de bacharel em teologia, unção de sanda de sá, joga fora no lixo. Isso não vale nada. Se eu fosse formado em teologia, eu tinha vergonha de dizer. O que significa perecer? O próprio Salmo responde, ó, desaparecer e virar fumaça, ser aniquilado, ser destruído. Aí. Deixar de viver, morrer. Muita gente pereceu no incêndio, muita gente pereceu no naufrágio. Ter fim, acabar-se, extinguir-se, deixar de existir. Porque ímpio na época não tinha espírito. Os ímpios foram feitos por Deus para que Deus concluísse a sua obra literária. A Bíblia, acabou. Todos os ímpios foram feitos por Deus, gerados por Deus, criados por Deus, e todos eles fizeram a vontade de Deus. Eu tenho uma mensagem aqui. A língua portuguesa revela a fraude das pregações evangélicas.
É uma vergonha, uma aberração. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Paulo está dizendo, não é nós, eu e você não. Para nós, a igreja de Corinto. Pois estamos. Pois o quê? Estamos está no presente, no passado, no futuro. No presente da época. Paulo está dizendo, irmãos, estamos vivendo no fim dos tempos, nos últimos dias. 1 Coríntios 10, 11. Presente, nós estamos. O que é que nós temos a ver com isso? Você acha que esses caras não têm interesse, não sabem disso? Claro que sabe. Atos 24, 25. Mas quando Paulo começou a falar sobre a vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo a Félix, lá, Félix teve medo. Por que Félix teve medo? Paulo estava dizendo que estava prestes. Félix, o dia do juízo está próximo. Félix teve medo. E depois Félix disse, pode ir, Paulo. Quando eu puder, chamarei você de novo. Ele teve medo com o dia do juízo, que foi no ano 70. Apocalipse 14, 7. Abril do ano 70, a invasão do general Tito sobre Jerusalém. Por isso que os que creram foram salvos. Eles fugiram da Judéia e foram para os montes. Não entraram na Judéia, foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Que guardes este mandamento, Timóteo. Que guardes, Timóteo. O que é que nós temos a ver com isso? Sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, Timóteo. Pois, se Jesus não estava prestes a vir, por que Paulo dava esse recado aqui? Cuidado, Timóteo, guardes este mandamento. Presente, que tu guardes, Timóteo. Cadê Timóteo se Jesus não veio? Disse Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Caifás, cadê João? Importa que João esteja vivo até que eu volte, disse a Pedro. Cadê Timóteo? Cadê Caifás? Futuro do presente. Você acha que esses demônios aí com rótulos de pastores não sabem disso, não é? Não, não vou contar nunca. É a indústria da religião. Futuro do presente. Não é o futuro do futuro, não. Do presente. Algo que estava prestes a acontecer. No Sermão da Montanha, Jesus fala, vocês irão ver guerras e rumores de guerra. Vocês quem? Meus discípulos. Jesus, quando falou isso, ele tinha 32 anos. Para o ano 70, 38. Uma geração. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Futuro do presente. Verei, verás, veremos. Vereis, Caifás. Verão, vocês verão. Guerras e rumores de guerra, meus discípulos. Tudo que acontece, meu irmão, bem que a Bíblia diz que estamos nos últimos dias. É um feitiço, é uma macumba, mas faz parte da indústria da religião. Cadê Caifás? Quando, pois, vos, meus discípulos, perseguirem nesta cidade de Jerusalém, fuge para outra. Porque, em verdade, digo a vocês, meus discípulos, vos digo que vocês não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Meu querido, minha querida, o que é que nós temos a ver com isso? Está dizendo que Jesus vai voltar antes que eles percorram todas as cidades de onde? De Israel. Tiago 5, 7 a 9. Pois isso, irmãos, não é para nós, não é nós isso aqui. Tiago está falando para os irmãos, para os judeus, tenham paciência até que o Senhor venha. Eles estavam agoniados. Cadê a promessa que nossos pais falavam, que Jesus está voltando? Cadê? Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra lhe dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente. Não bota a semente, a árvore cresce não. Pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também, meus irmãos, precisam ter paciência. Não desanime, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem um dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Porque se eles desistissem, retrocedessem e não perseverassem, era possível perder a salvação. Que salvação? Da grande tribulação que foi no ano 70. Por isso que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo.
Tem gente que vive um casamento péssimo, acreditando que essa palavra de Jesus tem que perseverar. Eu tenho que viver com esse traste, com essa traste, porque eu tenho que perseverar. Eu está em jogo aqui a minha vida eterna. Aquele que perseverar até o fim, até ali o ano 70, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. Ou seja, era possível perder a salvação. Só que essa salvação, Jesus se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. Tiago 1:1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, das 12 tribos. O que é que nós temos a ver com isso? Eu passei 14 anos na tribo evangélica, que andam dispersas. Saúde, sede vós, irmãos judeus, também pacientes, fortalecei os vossos, seus corações, porque já a vinda do Senhor está próximo. Está próxima. Mateus 24:34. Em verdade vos digo que não passará esta presente da época, geração, sem que o quê? Algumas, todas estas coisas aconteçam. O Sermão da Montanha. Você viu Jesus quando falou isso? Ele tinha 32 anos, por o ano 70, 38. Então haveria peste, guerras, rumores de guerras, as pessoas se faltando com respeito uma com a outra. Paulo fala isso. E nos últimos dias, Timóteo, sobrevirão tempos difíceis. Tudo isso para aquela época, porque o fim foi no ano 70. Mateus 24, 14 a 16. E este evangelho, que evangelho? Paulo não tinha sido levantado. Eu tenho repetido isso porque eu sei que tem pessoas novas entrando no canal. Este evangelho, que evangelho? O evangelho da circuncisão, que era para dizer aos judeus que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Essa missão do evangelho da circuncisão foi dada a Pedro, João e Tiago. Paulo fala em Gálatas 2,7, a mim o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Por isso que os discípulos de Jesus receberam poderes para curar enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios e falar línguas estrangeiras, para que as pessoas compreendessem que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Aqueles que creram foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E este evangelho, o evangelho da circuncisão do reino, será pregado em todo o mundo de Israel. Está lá em Atos 2, 8, 9 e 10. Os países circunvizinhos que falavam outros idiomas. Como é que Pedro ia dizer que Jesus era o Messias se eles não compreendiam a língua de Pedro? Por isso que eles dizem, esses homens galileus estão falando na nossa própria língua que fomos nascidos. Pedro não estava falando terra de canta lipa na chulipa não, meu irmão. Pedro está falando línguas estrangeiras. Como é que eles iam compreender que Jesus era o Messias se eles não compreendiam o idioma de Pedro? Por isso que Pedro recebeu o dom de línguas estranhas, línguas estrangeiras, de idiomas. Pedro pregou e 3.000 judeus creram. Nós cremos, Pedro, que Jesus é o Messias. E eles foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Ou eles morreram antes, ou eles fugiram, foram por montes, para as montanhas. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Esses 3.000 judeus creram, eles não entraram. E os que estavam lá na Judéia, em Jerusalém, fugiram, eles creram, eles foram salvos. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, foi destruído no ano 70, não ficou pedra sobre pedra. O lugar santo agora é espiritual, é dentro de mim e você. Quem lê entende. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que é que nós temos a ver com isso, pastor? Mas isso aí quebra a indústria da religião. Quebra. Eles nunca vão dizer isso. Lucas 21, 20 ao 23. Mas quando virdes, meus discípulos, quando vocês veem Jerusalém cercada de exército, isso aconteceu em abril do ano 70. Claro que João não escreveu lá no Apocalipse, porque João finalizou antes do ano 70 o Apocalipse. É mentira que os futuristas dizem, meu irmão, João escreveu lá em Apocalipse 1 até o 9. Estava eu na ilha de Patmos. Aí ele usa esse verbo estava no passado, para dar a entender que João, quando enviou as cartas, ele não estava mais na ilha de Patmos, porque ele está dizendo, estava eu na ilha de Patmos. É mentira desse futurista.
João estava contando um sonho. Por isso que ele disse, estava eu. Se eu for contar um sonho que eu tive esta noite, eu vou dizer, meu irmão, estava eu no meu quarto, na suíte da minha casa. Eu continuo na suíte da minha casa, só que eu estou contando um sonho e eu usei a expressão, nesse sonho, meu irmão, estava eu na garagem da minha casa, estava eu no quarto, estava eu na piscina, porque eu estou contando um sonho. Esses futuristas, gente, são muito inteligentes, mas nós também somos inteligentes. Para derrubar que João escreveu o Apocalipse 90. Mentira! Se João tivesse escrito o Apocalipse 90, ele teria narrado, de fato, a invasão do general Tito, que foi em abril do ano 70. Ele teria narrado a morte do general Tito em 81. E por que ele não narrou, de fato, a invasão nem a morte do general Tito? Porque ele escreveu antes do ano 70. Velho Testamento e Novo Testamento, tudo levando para o ano 70. Olha aqui, ó. Mas quando vi de Jerusalém cercada de exército, aconteceu em abril do ano 70, saber então que é chegada a sua desolação. Então, ó, de novo, os que estiverem na Judéia fujam para o monte. Judéia era o centro de Jerusalém. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Quem obedeceu isso aqui? Os que creram e foram salvos. Porque dias de vingança são estes da época, para que se cumpra o quê? Muitas, algumas, todas as coisas que estão escritas nas Escrituras, tudo. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra de Israel, e a ira sobre este povo. Que povo? De Israel, este presente da época. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Se Jesus não voltou, essa turminha está viva, João está vivo, Caifás está vivo, né? Todos estão vivos. Cadê? Olha. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão. Jesus estava diante de uma multidão, vocês vão morrer. Mas muitos aqui, antes de morrer, vão ver o Filho do Homem no seu reino, vindo com as nuvens. Nuvem significa juízo. E todo olho verá os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram. Viram a volta de Jesus, que foi representada pelo juízo sobre Israel. Como é que Jesus vai voltar? Se a Trindade é uma heresia e o Espírito Santo habita em você. É medo de morrer? É? Vai morrer. Pode ter certeza disso, que todos nós iremos morrer. Todos nós, a carne vai tombar. Tudo para Israel, tudo já aconteceu, gente. Não é a Bíblia diz, é a Bíblia disse. Você acha que esses demônios de carne e osso que estão aí, transfigurados de pastores, não sabem disso, não? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que é que ele vai dizer? Que é o tal do Satanás, o sócio desses homens. É o sócio do sistema religioso, da indústria da religião. Se você ler o contexto, está lá. Quando Moisés é lido, não somos como Moisés. Mas que é o que os pastores dizem? Satanás, meu irmão, está cegando o entendimento do teu marido para ele não ir para a igreja. São pilantras, gente. São fraudadores do evangelho. Eu sei que existem homens sérios, que são vivos. Ele acredita que isso aqui é o Satanás. Ele acredita. Eu passei 14 anos acreditando que era o Satanás, gente. Várias mensagens eu tenho, fogo eterno, sofrimento eterno, não é literal, fomos enganados. A farsa de ressuscitar os mortos. Professor Fábio Sabino disse, cadê a tal da ressurreição? Eu mostrei uma mensagem aqui, o professor entende de teologia, a verdadeira teologia esse homem entende, mas nunca ouviu falar no Evangelho da Graça. Ele entende o grego, o aramaico, o hebraico, ele fala, ele traduz. Isso aqui, o significado no grego, no aramaico, no hebraico. Ele entende a verdadeira teologia, mas nunca teve o entendimento da graça. Nunca. Cadê a tal de ressurreição? O marido da tia dele, ele lá emocionado no velório. Cadê os pastores para ressuscitar? Que Deus conforte o coração da minha tia, dos meus primos. Cadê a ressurreição? Cadê, pastor? Vai aí no velório, em nome de Jesus, ressuscita.
Tudo fraude, gente. Isso foi para a época. Ressuscitar mortos, curar enfermos, expulsar demônios e falar línguas estranhas, estrangeiras, para que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias. Cadê? Se Mateus 10:8, Marcos 16, 17 e 18 é verdade para os dias de hoje, todo velório tinha que ter um pastor para ressuscitar os mortos. Toda oficina, toda ambulância do SAMU tinha que ter um pastor para curar os enfermos e desafogar os hospitais. Cadê? A farsa de ressuscitar os mortos é uma farsa, é uma fraude. Pessoas ganhando dinheiro para pular do caixão. A farsa dos demônios. Você vai ver várias mensagens minhas, brevemente, falando sobre isso aqui. Porque os evangélicos são muito enganados. E através de uma mensagem, ainda que repetitiva, claro que eu vou mudar alguma coisa, ainda que repetitiva, mais ou menos, vai alcançar outras pessoas. De repente eu falo sobre o demônio, um texto. Muitos evangélicos vão ouvir. Depois eu falo outra mensagem também com relação a demônios, muda um pouco, outras pessoas vão assistir. Porque é importante, gente, que os evangélicos tomem conhecimento disso aí. São 70 milhões de evangélicos no Brasil, 1/3 da população, que nunca ouviram uma mensagem da graça. E às vezes a gente guarda uma mensagem dessa só pra gente. Isso é um egoísmo. Né? Um dia você assistiu uma mensagem da graça, alguém enviou para você. Como é que a gente vai guardar uma mensagem dessa? Quando eu entendi a graça, eu digo, meu Deus, os evangélicos têm que entender isso. Eu tenho que levar a palavra, abrir o canal Acorda Povo de Deus. Tenho visto aqui a recompensa, a pessoa, Júlio, obrigado. O mérito é 100% Deus. Mas eu vejo aí como Deus está usando esse canal para tirar pessoas dessa religião, dessa indústria da religião. E isso é muito gratificante. Eu posso dizer, Senhor, tem valido a pena. Obrigado, Senhor. A gente ser usado por Deus. Você envia uma mensagem, uma pessoa, nossa, tá lembrado daquela mensagem que você enviou para mim? Eu estou começando a entender. Nossa, é um filho da livre. Não tem recompensa melhor do que essa, gente. A farsa dos demônios. A língua portuguesa revela a fraude das pregações evangélicas, a farsa das profecias. Não existem mais profecias. Eis que te digo, assim diz o Senhor. Isso é tudo fraude, gente. Filho meu, esse demônio do Marco Feliciano fala muito isso. Filho meu, o cara é filho dele, falando como se fosse Deus. É um dos maiores propagadores de profetadas que existe no meio evangélico. É esse tal de Marco Feliciano, que para mim, junto com o Malafaia, são dois ateus. Mas eles pregam o quê? Aquele combo que a gente vai ver aqui, é diabo, é inferno. E os evangélicos acreditam nisso, pois isso é uma indústria. Só eles ficam ricos com essa teologia da prosperidade, essa praga. E aqueles que condenam a teologia da prosperidade, Hernando Dias Lopes, Nicodemos, Paulo Júnior, eles fazem curso e ganham milhões, vendem livro e ganham milhões. Isso é o quê? Teologia da prosperidade. Isso é uma grande farsa. Salvação na Bíblia se referiu à grande tribulação que foi no ano 70. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. É uma farsa, a gente vê até aqui no nosso meio. Mas Júlio faz isso, é salvo. Salvo. Meu irmão, salvação se referiu à grande tribulação do ano 70. Esquece esse negócio de salvação. Agora, quando você entende a graça, você tem a sua mente salva. Salva desses demônios que estão aí de terno e gravata atrás dos púlpitos. Até no meio da graça aí. O pentecostalismo é uma fraude. Transformar a alegria do Espírito Santo na época que eles vendiam tudo e distribuíam para os pobres, o verdadeiro avivamento, está lá em Atos 2,45, transformar a alegria do Espírito Santo da época num verdadeiro picadeiro, num antro, num açapão, numa arapuca, esse negócio de terra de canto ali para na chulipa, isso é fraude. O cara sabe que está enganando. Línguas estranhas eram idiomas, línguas estrangeiras, porque tinha que falar outros idiomas por causa dos países circunvizinhos de Israel. Está lá em Atos 2, 8, 9 e 10. No ano 70 aconteceu tudo, gente. O fim do mundo, o fim das profecias, a ressurreição dos espíritos, a volta de Jesus. Tudo aconteceu no ano 70, tornando a Bíblia um livro 100% histórico. A Bíblia disse, não diz mais. Esse é o combo, né, do sistema religioso. Esse é o combo da religião, né? Esse é o combo da indústria da religião. A indústria é isso aí, ó.
tudo mentira, tudo fraude, tudo fake news, tudo para prender você, um engodo, uma isca, pecado, diabo, inferno, últimos dias, salvação, dízimo, apocalipse, afastados e desviados, volta de Jesus, batalha espiritual, línguas estranhas, demônio, curas, milagres, ressurreição, a Bíblia, tudo isso é mentira, é fraude, é fake news. Teve um irmão aqui, uma época dessa, que disse: ô Júlio, se o pastor César Cavalcante, eu acho que é do Rio de Janeiro, ele tem uma rádio, pastor, convidar você para um debate, você vai? Eu disse: eu vou, e outra coisa, ele não vai gastar um centavo comigo. Passagem de volta para minha conta, almoço, café, janta, hospedagem, até do hotel para a rádio é por minha conta no Uber, ele não vai gastar um centavo meu. E eu disse: sim, claro que eu vou. Mas, gente, esses homens não têm interesse em me chamar para debate nenhum. O Jason Ferrer, um ateuzinho aí, um frustrado com Deus, que é a primeira vez que eu vejo um ateu dizer que Jesus mentiu. Você vê que o cara, na verdade, ele tem uma frustração com Deus. Ele não é ateu, ele tem raiva de Deus. Se você for analisar o histórico desses ateus militantes do YouTube, pode ficar certo que tem uma história de tristeza, de dor, de sofrimento. O nome dele, até o nome dele é uma farsa. É Jailson Ferreira. Está lançando aí. Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Jesus não mentiu. Ele falou e ele veio. Só que esse ex-pastor, esse Jailson Ferreira, Jason Ferreira, ele não entende que a volta de Jesus foi um juízo de Israel, sobre Israel. Aí agora pessoas estão dando dinheiro a ele para fazer esse livro e o que é pior, vão comprar esse livro. E claro, né, gente, que não tem prestação de contas, né? Se não tem prestação de contas, é o quê? Fraude. Nunca vi um ateu dizer que Jesus mentiu. Pô, se Jesus nunca existiu, como é que ele mentiu? Como é que o cara abre um livro, vai fazer um livro? Como é que pessoas dão dinheiro para isso? Como é que pessoas vão comprar um livro herético desse? Mentira. Você acha que um homem desse vai me chamar para um debate, para conversar, uma live? O César Cavalcante, qualquer pastor, não vai. Não vai, porque eu vou derrubar tudo isso aqui. Desde quando o público do pastor César Cavalcante, Agenor Truque, esses lobos aí, Hernandes Dias Lopes, como é que ele tem interesse em conversar comigo ao vivo e eu derrubar tudo isso aqui? O público dele não pode ouvir uma mensagem da graça. O público desses ateus militantes não pode ouvir uma mensagem da graça. Fábio Sabino, para mim, é um dos únicos que prega uma verdadeira teologia, mas o público dele não pode ouvir uma mensagem da graça. Então a probabilidade desses homens me chamarem para uma live é quase zero. Não vai, principalmente o pastor. Como é que eu vou lá na rádio de César Cavalcante pregar isso aqui? Se ele tem lá o curral dele, as ovelhinhas dele, que acreditam nisso aqui e alimentam ele, os pastores. Não pregam. Esses homens não têm interesse em me chamar para debate. Liberte-se da religião. Se você entender o evangelho da graça, a verdadeira graça, mas nunca você colocará seus pés nesse lugar chamado de igreja. E você terá uma paz que você nunca teve na sua vida. Esse foi o tema da mensagem. Duas indústrias. A indústria da religião e a indústria da dor. Quando eu falar dor, entenda esse nome aqui que eu falei, né? Então a indústria da religião tem interesse em manter pessoas escravas. E a indústria da dor tem interesse em manter as pessoas vivas e doentes. A permanência da dor faz a pessoa continuar escrava dessa indústria aqui, ó. Essa indústria aqui, que é da dor, tem interesse em aliviar a dor, em aliviar o sofrimento e fazer a pessoa continuar acreditando que será curada, porque ela não pode nem morrer nem ficar curada. E aqui, ó, serve aí para os pastores e essa panelinha da graça, esse sistema religioso aí, corrupto que está no nosso meio. Logo que prêmio tenho que evangelizando, levando a palavra, proponha de graça o evangelho de Cristo. Mais uma vez, liberte da religião. E aqui eu peço que você acesse a playlist do canal. Eu tenho uma mensagem nova na playlist, faça. Essas mensagens que eu botei aqui, está tudo numa playlist só. Mensagem para a gente crescer na graça e no conhecimento e principalmente compartilhar. Acesse a playlist. Já é inscrito no canal? Peço que você se inscreva no canal. Acorda, povo de Deus.
clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avisa você. Já dê um like, já dê um joinha. Essa mensagem eu estou trabalhando ela 3 dias para levar para você, de graça. Tá certo? Então quando você dá um like, dá um joinha, você já está me ajudando, você já está ajudando o canal. Deixe seu comentário, o comentário edifica muito. O que foi que você achou dessa mensagem? Conta aí um pouco do seu testemunho em poucas palavras. Repito, seu comentário edifica muito a fé das pessoas. E principalmente compartilha, gente. Quando você guarda uma mensagem dessa só para você, puxa, que palavra, eu acho isso um egoísmo, e você não compartilhar. Bota aí, gente, o que vocês acham dessa mensagem? Eu achei interessante, gostaria de ouvir a opinião de vocês. E lança, gente. Não tem gratificação melhor, maior, do que uma pessoa chegar para você, puxa, muito obrigado, você mandou aquela mensagem, eu entendi, eu estou livre da religião. Glória a Deus por isso, tá certo? Então é isso aí. Compartilha, meu canal de comunicação continua. Acorda Povo de Deus, numeral 7@gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.